Shabbat Shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Parashá. A Parashá de hoje é a Parashá Kedushim, que significa santos. É a Parashá de número 30. Hoje é a Parashá de número 30. Essa Parashá, essa porção, ela corresponde a Levítico 19:1 e vai até a Levítico 20, versículo 27. E hoje o tema do nosso estudo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, o maior mandamento. Então nós vamos estudar a Parashá de hoje subordinado a esse tema. Mas antes de entrar propriamente dito no tema, vamos fazer um resumo da Parashá. E aí eu convido você a ler o nosso primeiro slide, onde eu projetei aí o resumo dessa Parashá que nós vamos estudar hoje, em que todo mundo judaico estuda, os judeus e aqueles que foram aproximados ao povo judeu através do sacrifício de Yeshua, estudam hoje a Parashá Kedushim. Olha aí, eu tirei esse resumo do livro Torá e Meio, em que diz sobre o resumo dessa Parashá: a Torá ordena o povo de Israel a ser sagrado, a ser Kadosh. A Parashá de hoje, ela conta como trazer santidade para cada faceta das nossas vidas, começando com a mitzvah de respeitar os pais e observar o Shabat. Muitas das 613 mitzvot, mandamentos, são encontrados nessa Parashá. Olha que interessante. Não roubar, não negociar falsamente, não mentir, não amaldiçoar quem é surdo, não colocar um obstáculo à frente de quem é cego, amar o próximo como a si mesmo, que é o nosso tema de hoje, honrar os idosos, etc. Entre outras, existem também leis sobre dar caridade, fazer tzedakah, né? Ter pesos e medidas corretos e ser honesto no trabalho. Então, esse é o resumo da Parashá de hoje. Essa Parashá ela é muito abrangente, como dito aí e como nós lemos, vários dos 613 mandamentos estão contidos nesta Parashá. Então, uma Parashá que se chama Kedushim, santos, como que eu sou santo? Guardando os mandamentos. E a Parashá que tem esse nome Kedushim, que ensina-nos a sermos Kadosh, santo, santidade, Kedushá, nós vemos aí vários mandamentos. É interessante porque dentro dessa Parashá é contido os 10 mandamentos, sabia? Dentro dessa Parashá, os sábios do povo de Deus extraem os 10 mandamentos, para você ver como que é importante o estudo, de novo, o estudo do livro de Levítico, o estudo dessa porção de Levítico 19 a 20. Nós entendemos o que é santidade. E
aqui nós aprendemos o conceito correto de santidade. Porque tem muita gente que acha que ser santo é viver no monastério, é viver isolado, né? Não, vou me isolar, vou viver na montanha e lá eu não vou pecar. Aí é muito fácil você se isolar da sociedade, se separar da vida cotidiana, que é chamada também de profana ou comum, né? A vida comum, a vida profana, porque os outros dias, entre aspas, são chamados de profanos e o sábado é chamado de santo, de Kadosh. E aí é muito fácil você se isolar, viver no monastério. Então, ser santidade não é ficar em cima do monte orando 24 horas, jejuando 24 horas do dia. Santidade é você, no seu dia a dia, viver os mandamentos do Eterno. É no seu trabalho, sendo honesto, não mentindo, não roubando, olha só, não tendo 2 pesos e 2 medidas. Ah, não, esse aqui é pobrezinho, eu vou fazer um precinho bacana para ele. Não, esse aqui é rico, eu vou enfiar a faca nele. Não, olha o que a Torá fala. Tem que ter pesos e medidas corretos. Temos que ser honestos. Temos que ser fiéis no trabalho. Não podemos mentir, não podemos negociar falsamente. E o principal dos mandamentos aí, que foi enumerado no resumo da nossa paraxá? Respeitar os pais, honrar os pais. Esse mandamento de honrar o pai, quando você pega as 2 tábuas da lei, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, primeiro mandamento, e o outro mandamento que encabeça a outra tábua é honrar o pai e a mãe. E aí o que os rabinos ensinam? Se a conexão desses 2 mandamentos, eu honrando os meus pais, que são a imagem que eu tenho de criadores, porque meu pai e minha mãe foram aqueles que me criaram, que trouxeram, através da união deles, a minha existência, eu tenho que honrá-los assim como eu honro o Eterno. Então, há uma conexão nesses 2 mandamentos. Então, quando eu honro meu pai, quando eu honro minha mãe, eu estou honrando o Eterno. E nessa paraxá ensina a observar o Shabat. Que aí, quando você guarda de fato o Shabat, você entende o que é santidade. É impossível você entender santidade de forma plena, completa, perfeita, se você não guardar o Shabat. Você não vai entender o que é santidade. O que é santidade? Santificar o tempo, santificar o seu espaço, o seu lar. Você não vai entender santidade, o que é santidade, o que é viver santidade, se você não guardar o Shabat da forma correta. Então, queridos, esse é o resumo da nossa paraxá de hoje. O tema que nós propomos hoje, que é sobre amar o próximo como a nós mesmos. E o mandamento está nessa paraxá Kedushim, está em Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Então, a maioria dos cristãos, quando você fala sobre os mandamentos, eles já sabem de cor e salteado. O quê? Não, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Pode ser o cara mais pagão do mundo, mas quando ele vai mencionar sobre mandamento, sobre o que a palavra de Deus manda, ele já lembra. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo.
Então, ele lembra desses mandamentos. E a maioria, para nossa vergonha, dos cristãos não sabem que amar o próximo como a ti mesmo foi extraído pelo Senhor Yeshua de Levítico 19, 18. O livro de Levítico, para quem quiser anotar, um dado importante, é o livro mais citado por Paulo. E Paulo vai ensinar a Torá para quem? Para gentil. E ele pega os princípios de onde? De Levítico. Ele vai ensinar para um povo que era pagão e que agora não é mais. Ele pega todos os conceitos de Vaikra, de Levítico, e aplica para o gentil, aquele que era afastado de Israel, estranho às alianças, não conhecia Deus, não tinha esperança, como Paulo diz ali em Efésios capítulo 2, mas agora foi aproximado pelo sangue de Cristo ao povo judeu. Então, infelizmente, aquilo que nós já mencionamos aqui, a cristandade, o mundo cristão, ele não estuda o Antigo Testamento e principalmente Levítico, porque estuda sem o contexto judaico, sem o pano de fundo judaico. E aí lê, só vê sangue, só vê sacrifício, só vê ritual levítico, vê toda aquela liturgia sacerdotal do tabernáculo, e aí ele acha aquilo estranho. E fica estranho mesmo quando ele não é aproximado de Israel. É o que Paulo falou, olha, quando você está longe, você é estranho, é alheio às coisas espirituais. Então, amar o próximo como a si mesmo, e eu coloquei até como título desse slide, é o resumo de toda a Torá. E quem vai falar isso não sou eu. E quem vai pegar esse texto e vai resumir toda a Torá nele é Yeshua. Nós vamos ver isso hoje. É Yeshua que faz o resumo de toda a Torá. E amar o próximo, irmãos, é aquilo que nós estamos vendo nessa imagem. Fixe o seu olhar nessa imagem. Nós temos um homem com 2 braços lavando, banhando aquele que não tem braço. Amar é isso, meu irmão. É você fazer algo para o outro sem esperar retribuir. Dificilmente, esse que está recebendo o banho do outro não vai conseguir retribuir na mesma moeda. Vai? Não vai. Ele não tem braço. Então, amar é isso. É você fazer ao outro sem esperar receber de volta aquilo que o outro fez. Você faz sem esperar. Isso é amor. E aí eu lembro de novo aos irmãos, a palavra para amor é o quê em hebraico? Aravá. Aravá. Que vem de Irav, que é o quê? Dar, doar. Quem ama, doa. Quem ama, se doa. Dar ao outro, sem esperar nada em troca. É o que o Eterno fez conosco, ao entregar Yeshua. Qual que é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, chamado versículo central de toda a Bíblia? João 3,16, né? Todo mundo cristão conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, João, o apóstolo, ele não consegue definir amor, o amor de Deus. Aí ele fala, olha, Deus nos amou de tal maneira, não tem como expressar, descrever em palavras esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí amor é o quê? Aravá, que vem de Irav, de dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha só, o seu filho
para morrer por nós. E todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Isso é amor. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu para morrer no nosso lugar. Isso é amor. Então, Yeshua vai nos ensinar o resumo de toda a Torá nesse mandamento de Levítico 19, 18, que é amar. Amar o próximo como a nós mesmos. E aí, aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. É a regra de Hillel. Resume toda a Torá aí, Hillel. Ele fala, olha, a regra de ouro de Hillel é: não faça ao outro, não faça aquilo que você não quer que faça com você. Isso é toda a Torá. O resto é comentários. A regra de ouro de Hillel. Só que nós temos a regra de ouro de Yeshua. A regra de ouro de Yeshua não é um mandamento negativo, que Hillel trouxe um mandamento negativo. Um grande sábio do povo judeu criou essa regra de ouro. Não faça. E Yeshua inverte. Transforma esse mandamento negativo em positivo. Faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse com você. Você quer amor? Dê amor. Você quer misericórdia? Exerça misericórdia. Você quer longanimidade? Exerça longanimidade, exerça paciência com o outro. Então você dá ao outro aquilo que você quer receber. E normalmente, quando você dá, você recebe. Da mesma pessoa. Se você não receber da mesma pessoa, fique tranquilo. Porque existe uma lei que governa, uma lei do Eterno que governa todo esse universo, que é o que Paulo chamou de lei, Rav Shaul, apóstolo Paulo, Rabino Paulo, ele falou a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, se você está plantando amor, meu amigo, fique tranquilo, você vai colher amor. Me dá, neguete, me dá, né, pastor Wagner? Medida por medida. Medida por medida. Esse é o conceito rabínico que Paulo só ensinou para os gentios. Vou explicar, me dá, neguete, me dá para vocês aqui. Você plantou arroz, você não vai colher feijão, não. Aquilo que você planta, você colhe. Então, esse é o resumo do amor. E essa frase e essa imagem eu acho fantástica. Até que você comece a fazer algo por pessoas que não têm condições de lhe pagar, é impossível você afirmar que realmente está vivendo. Aí acabou. Aí a pessoa só está existindo. Se ele não consegue fazer a diferença na vida de ninguém. Se ele não consegue ajudar aquele que não pode retribuir. Se a pessoa só vive em função dela. Tem gente que é assim, irmãos. Só está preocupado com ela, só com o bem-estar dela. Se eu estou vestindo bem, se eu estou comendo bem, se eu estou vivendo bem, né? Só se preocupa com ela. O outro, se lasque. Sim, não é viver, irmão. Viver é isso. É você fazer algo pelas pessoas que não têm condições de lhe pagar. E aqui em Minas tem uma frase fantástica, que eu digo judaica, né? A nossa raiz judaica florescente aqui, aflorando em Minas. Quando você faz algo para outro, como é que aqui em Minas a pessoa te retribui? Que Deus lhe pague. Que Deus lhe pague, meu filho. Que Deus lhe pague, minha filha. E Deus paga. Provérbios diz isso, que Deus não deve nada a ninguém, meu irmão. Se você fez algo para alguém lá
lá no cantinho, escondidinho, sem ninguém ver, mas o Eterno vê tudo. Fala, não, você está fazendo isso pequenininho aqui? Pode deixar, o dinheiro está aqui na caixinha e eu vou te pagar. Então é isso, irmãos. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. É forte demais. Mas o que é vingar? Né? A gente foca muito no amar o próximo como a ti mesmo, mas vamos pegar rapidinho só o princípio aí, o início do versículo. Não te vingarás, nem guardarás ira. O que é vingança? O que é guardar ira? E aí nós vamos pegar Rashi, Moshe Ben Maimon, né? Moshe não, ele é Moshe Yitzhak, o nome dele é grandinho, é mais fácil falar só Rashi, Moshe Yitzhak, sei lá das quantas. Vamos unir Rashi. Rashi é considerado um dos maiores exegetos, um dos maiores explicadores da Torá de todos os tempos. Ele viveu na Idade Média e é considerado um dos... Se você quer entender Torá, compre o Chumash de Rashi. No que diz respeito à explicação de Torá, é Rashi. Ele explica de forma simples e prática. O versículo diz isso, né? Nosso pai na fé, pastor Josué Paulo de Lima, que é estilo Rashi. Não, o versículo quer dizer isso, ponto. E não fica floreando. É isso, né? Mas, quando vai se tratar de profetas, quando vai se tratar do Messias, aí Rashi não é confiável. Porque ele omite, ele oculta, ele esconde, né, as explicações dos sábios anteriores a ele, do período do primeiro século, do período talmúdico, né, para ocultar Yeshua HaMashiach. Mas nós temos a mente de Mashiach, então nós sabemos ler Rashi. E nessa explicação do versículo, Rashi traz uma explicação fantástica. O que é vingança? Você não deve vingar do seu irmão. E você não deve guardar a ira do seu irmão. O que é isso? Aí Rashi vai contar a historinha para a gente, para explicar. Olha só. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Para Rashi, olha a historinha dele. Se um homem disser a outro, empresta-me a sua foice, e ele disser não, na manhã seguinte, vem um outro homem e lhe fala, empresta-me a sua enxada, e o primeiro homem disser-lhe, eu não te empresto, da mesma forma como você não me emprestou. Isto é vingança. Entendeu o que é vingança? Prático. Lembrou a época da roça, né? Ô, fulano, me empresta a foice. Não empresto não. Aí no outro dia, aquele que negou a foice vai precisar da enxada, e ele não tem, vai pedir o outro. Ô, fulano, me empresta a enxada aí. Fala, não te empresta da mesma forma como você não me emprestou a foice quando eu te pedi. Isso é o quê? Vingança. É você retribuir o mal com o mal. Cuidado, isso é vingança. Não, ele não me deu carona quando eu não tinha carro, agora eu tenho carro, estou vendo ele a pé, agora eu não dou carona, fez dedinho assim, eu passei direto, joguei poeira na cara dele, isso é vingança. Você pagar o mal com o mal. E o que é guardar a ira? Gente, isso é forte também, hein? A Torá aí, ó. E o que é guardar a ira? Pergunta Rashi. Se uma pessoa disser-lhe, empresta-me a sua enxada, e ele disser-lhe ao outro, não. Na manhã seguinte vem o outro e diz-lhe, empresta-me a sua foice. E o outro homem diz-lhe, aqui está, pegue-o. Eu não sou como você que não empresta. Isso é guardar a ira.
Entendeu? A piadinha ruim, mas Rashi explicou de forma simples. Você entendeu o que é vingança e o que é guardar a ira. Tá aqui e joga na cara da pessoa. Eu não sou como você. Não, meu filho, melhor você nem prestar. Nem presta não, já era. Já era. Não adianta você nem prestar, porque você emprestou e lançou em rosto. Isso é um princípio prático do Eterno. O Eterno não lança em rosto aquilo que a gente faz, não, irmãos. O Eterno perdoa, né? Já pensou? O Eterno faz isso para mim? Não, porque você pecou, porque você fez isso, você fez aquilo. O Eterno não lança em rosto os nossos erros, não. E aí, o que o Eterno espera dos seus filhos? A mesma coisa que o pai faz. O filho tem que olhar o exemplo do pai e fazer igual. O Eterno não lança em rosto os nossos erros. Toma aqui, ó, você não quis me emprestar, mas eu não sou raça ruim como você. Toma, eu estou te emprestando. Isso é guardar ira. Ele emprestou, mas a ira ficou guardada dentro dele. E sabe por que existem muitas gastrites da vida aí, úlceras, câncer? Porque a pessoa guarda ira. Existe uma frase clássica sobre guardar a ira que é: aquele que não perdoa, que guarda a ira, é como ele está bebendo o veneno esperando o outro morrer. Você guardar a ira do outro, não adianta nada. O outro continua vivendo a vida dele normal, nem está lembrando de você. E você está lá, guardando ira, raiva, ruminando aquele sentimento ruim. Aí, meu amigo, vai te dar doença. Você vai ficar doente. É as doenças da alma, né? Psicossomáticas, que hoje a medicina chama, mas que a Torá já te instruiu. Não guarde ira, meu irmão. Não guarde raiva. Não guarde raiva, não guarde ira. E não se vingue, não pague o mal com o mal. Lembra do seu Pai, que é o Eterno. Ele paga o mal com o bem e ele continua sendo bom. Por quê? O que diz a palavra? Ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que você dá fala da sua natureza. Nossa, mas por que você não retribuiu com a mesma moeda? Agora você teve a chance. Não faz parte da minha natureza. Então você não produz algo que não é da sua natureza. Quando você age assim, você de fato está demonstrando que você é filho de Deus. Então, como dizem, a parte A do versículo é essa. O que é vingança e o que é guardar a ira. Então, Rashi nos explicou muito bem. Mas, vamos aí para a parte B do versículo, a segunda parte, que é o tema do nosso estudo de hoje, que é amar o próximo como a si mesmo. Está aí, ó, o maior dos mandamentos. Marcos, capítulo 12. Nós temos este texto nos 3 evangelhos chamados sinóticos. Os evangelhos com a mesma visão. Mas por que nós pegamos Marcos? Porque ele é o mais completo. Ele traz, de fato, o Shema. Olha o que diz Marcos 12, 29 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, entre Yeshua e os fariseus, vendo como, os saduceus nesse texto, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Na maioria das versões está: qual o maior dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. E aí ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então aqui nós não temos o acréscimo, né, que é de todo o vosso pensamento. Houve o acréscimo aí para o que o mundo grego entendesse, né? Fala muito sobre o pensamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o tema de hoje, Levítico 19, 18. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, Yeshua resume toda a Torá em 2 mandamentos, né? O que todo mundo cristão sabe: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, né? Você pergunta e qualquer um fala isso. Qual que é o maior dos mandamentos? Qual que é o mandamento mais importante? Então, Yeshua foi questionado sobre o maior dos mandamentos, ou como está aí, qual é o principal de todos os mandamentos. Porque nós temos a explicação aí do Dr. David Stern, de abençoada memória, que nós tivemos o privilégio de conhecer ele pessoalmente, ali em Belo Horizonte, palestrando para nós. E ele diz o seguinte, sobre qual o mandamento mais importante. Embora o sentido, ele diz no seu comentário do Novo Testamento judaico, embora o sentido literal de mitzvah, de mandamento, de mitzvah seja mandamento, o que o escriba está realmente perguntando é: qual é o princípio básico mais importante, aquele do qual todo o resto da Torá depende? E aí ele conclui: os rabinos também costumam resumir. Então, escriba, o que ele queria entender, qual é o princípio básico mais importante, aquele do qual todo o resto da Torá depende. É o resumo da Torá, da essência. Qual que é a essência da Torá? Qual que é o princípio básico mais importante? De que toda a Torá depende daquele versículo, daquele texto. E aí Yeshua resumiu em Deuteronômio 6, 4 e 5. Shema e Levítico 19, 18. Amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, esses são os mandamentos mais importantes. E desses mandamentos dependem todos os outros. Esse é o entendimento. O resto da Torá depende desses 2 textos. Só que o mundo cristão, como que ele entende hoje? Não, Jesus resumiu esses 2, o resto joga fora. Está tudo resumido no amor. E não é isso que Yeshua falou, gente. Estão colocando palavras na boca de Yeshua que ele nunca disse. O que Yeshua falou é o princípio, respondendo a sua pergunta, o mandamento mais importante, o principal dos mandamentos é Deuteronômio 6, 4 e 5, o Shema, amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas posses, e amar o meu próximo como a mim mesmo. E amar o próximo como a mim mesmo. Desses 2 versículos dependem toda a Torá. Esse é o resumo que eu faço para você. E o que eu gosto sempre de explicar às pessoas é: o que é o resumo, gente? Quando você vai resumir o livro, aí você resumiu o livro, você joga o livro fora? Não, você ressaltou o quê? O que tinha de mais importante no todo o compêndio do livro.
toda escrita no livro, essas são as partes mais importantes. É a parte principal. E Yeshua pega toda a Torá e ressalta a parte principal, que é o amor ao eterno e o amor ao próximo. Disso depende toda a Torá. Ou seja, se você guarda esses 2 mandamentos de amar ao eterno com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas posses, e quando você ama o próximo como a você mesmo, você guarda todos os outros 613 mandamentos. Você guarda todos os outros mandamentos. Todos os outros mandamentos dependem desses 2. Abre-se o leque. Os 2 mais difíceis. E que desse abre o leque. Dos 2 sai os 10 mandamentos, que nós aprendemos para achar que do Shin nós temos os 10 mandamentos. Dos 10, 613, você vai para Brit Hadashah, quando enumeraram, contaram mais de 1050, olha só, o leque só vai abrindo. E aí, quando você vai compactando, você chega a esses 2. E Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, Rabino Paulo, ele vai pegar aqui Levítico 19, 18, ele resume tudo. Você resume tudo nesse. Resume toda a Torá em Levítico 19, 18. Ponto. Está aí, ó, o resumo da Torá. Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. Paulo escrevendo à igreja de Roma. A igreja, em sua maioria de gentios, em Roma. E o que Paulo ensina aos romanos? Levítico 19, 18. De novo, Paulo citando Levítico para ensinar a Torá para gentio. Aplicar o princípio da Torá ao gentio. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque, pois, quem ama o próximo tem cumprido a lei. Está vendo? Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, de novo, Paulo está fazendo e explicando aos gentios aquilo que Yeshua fez. Sabe, o mandamento não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, todos eles estão contidos dentro do mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo, eu não adultero. É lógico. Quando eu amo o outro, eu não furto ele. Quando eu amo o outro, eu não cobiço o que o outro tem. Eu louvo a Deus por Deus estar dando ao outro condições. Eu não fico desejando o que o outro tem. Cobiça. Querer ter a vida que o outro tem. Quando eu amo, não. O irmão conta a bênção, Baruch Hashem, louvado seja Deus. Que bênção, meu irmão. Que o Eterno continue te abençoando, continue abrindo as portas para você. Então, quando eu amo, eu cumpro automaticamente todos esses mandamentos. E aí, sobre essa temática, Paulo conclui: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí ele resume toda a Torá em Aravá: amor. De sorte que toda a Torá se resume em uma única palavra. Aí é forte. Ele resumiu tudo em uma palavra: amor. E Yohanan, discípulo de Yeshua mais próximo, falou: Deus é amor. E quando você ama,
a essência de Deus está dentro de você. 13 duas vezes. 13, muito bem lembrado aí pelo pastor Wagner. A palavra aravá tem o valor numérico de 13 também. 13 minutos. Nós temos lá em Levítico 33, Êxodo 33, 34, onde o Eterno, onde é extraído os 13 atributos da misericórdia de Deus. Só que o nome do Eterno, Tetagrama, tem o valor numérico de 26, que é 13 o quê? 2 vezes. Você tem o marido, tem a mulher, 13, 13, 26. Está vendo que no casamento você pode ser errado, pode ser um como o Eterno? E aí vai embora, gente. E aí vai embora. Então tudo se resume no amor. Amor. E aí Paulo está resumindo, gente. Levítico 19, 18. Se vocês guardarem só esse mandamento, vocês cumprem a Torá sem até estudar a Torá. Por que tem muito cristão que cumpre a Torá sem saber a Torá? Porque ele cumpre o princípio que é o amor. Aí ele não fala palavrão, ele não mata, ele não rouba, ele não prostitui. Simplesmente por causa do amor. Eu gosto da explicação que o rabino Marcelo Miranda Guimarães ele dá sobre a lei da gravidade. Porque quando Yeshua resume tudo em amar a Deus e amar o próximo, e quando Paulo resume tudo em amor, é como a lei da gravidade. Ele dá o exemplo do avião. O avião ele só consegue decolar porque ele está anulando o quê? Uma lei, chamada lei da gravidade. Porque se ele não estivesse acima da lei, o que ia acontecer com ele? Ele ia cair. A lei gravitacional, a lei da gravidade, o nosso universo ele é regido por leis. Aqueles que não gostam de lei, como é que vivem nesse universo? O nosso universo é regido por leis. Você não consegue, algumas delas você não consegue ver, mas pula do segundo andar que você vai conhecer a lei da gravidade. Você vai conhecer uma lei na prática. E como você está descumprindo uma lei, o que acontece com você? Não observa a lei não para ver o que vai acontecer com você. Então, o universo ele é regido de leis. E o avião ele só consegue voar quando ele consegue anular a lei da gravidade. Quando ele está acima da lei da gravidade. O amor é o avião. Quando você está voando em amor, automaticamente você está cumprindo toda a Torá. Você não está adulterando, você não está furtando, você não está cobiçando, você não está prostituindo. É automático. Quando eu amo a Deus e quando eu amo o próximo. Não é que essas leis não existam, mas eu estou acima delas. Por causa do amor eu as anulo, porque o amor está suplantando, está acima dessas outras leis. Por isso que Yeshua falou, toda a Torá, de toda a Torá depende esses dois versículos. E não é só Yeshua. Seu discípulo, Shaul, Paulo, vai na mesma pegada. De novo, Paulo vai fazer o resumo da Torá e agora ele está ensinando a um outro povo, o povo da Galácia, da região ali da Galácia, os chamados Gálatas. Agora ele não está falando para a igreja em Roma, desenvolvida intelectualmente, socialmente. Agora está falando para aqueles que viviam ali, os talvez chamados gauleses, né? E por aí vai, os gálatas daquela região ali,
Paulo vai explicar para eles Torá também, Levítico 19, 18. O que Paulo ensina para eles? Por vós, irmãos, vós aí, ó, falando para os gentios, Rabino Shula nos ensinou isso aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, pensar. Vocês foram chamados à liberdade. O Eterno libertou vocês da escravidão, do pecado, da idolatria. E agora, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E é o que o povo faz. Transforma a liberdade no Eterno em libertinagem. Essa é uma verdade. O Eterno livra o camarada do pecado, da escravidão do pecado, da idolatria, dos falsos deuses. Agora ele está livre. O Eterno deixou ele livre para servi-lo. É livre para servir, gente. Aí o camarada aproveita da libertinagem, da liberdade e transforma a liberdade em libertinagem. E aí Paulo diz, porém não useis da liberdade para dar ocasião na carne, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Haravá. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Ponto. Então, Paulo está escrevendo aos Gálatas, gente, vocês foram libertos, agora, sirvam uns aos outros em amor, gente. Mas o que vocês estão fazendo? Que se vós, gentios, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cuidado, hein? Vocês estão comendo um ao outro, vocês vão acabar na extinção, se extinguindo. Vocês ficam se mordendo, destruindo entre si. E aí não há comunidade que exista, gente. Se um fica mordendo o outro, matando o outro, vai sobrar o maior, e aí ele sozinho ele não procria. Ele vai envelhecer e vai morrer. Acabou. É a lei. Então, Paulo de novo está falando, gente, não use da liberdade de vocês para a libertinagem. Pelo contrário, usem a liberdade para servir uns aos outros em amor, porque toda a Torá se resume em um só mandamento, em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos, irmãos, entender esse conceito, internalizar esse conceito de amar o próximo, porque toda a Torá depende desse mandamento. Se eu não souber e não viver o que é amor, não adianta ficar aqui estudando Paraxá todo sábado de manhã, gente. Nós estamos perdendo tempo. Você poderia estar dormindo até mais tarde, você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar aproveitando aí o sábado da forma como você aproveitava antes de ser liberto por Cristo. Mas nós estamos aqui hoje aprendendo a Torá para aprender o principal dos mandamentos, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Isso é amor, gente. E eu vivo toda a Torá de Yeshua, se eu amar. E se eu vivo o amor, eu sou o Kadosh, sou santo. E aí você vai viver e vai guardar todos os mandamentos que traz a Paraxá Kedushim. Ponto. Só que nós precisamos internalizar isso. Internalizar esse mandamento e vivê-lo na prática. E aí nós precisamos do quê? Da atuação do Espírito Santo em nós para a gente viver o amor. Como Yeshua nos amou.
para que eu possa amar o outro como Yeshua me amou e como Yeshua ama o outro. Eu preciso que o amor de Deus seja derramado sobre mim, como diz João, para que eu possa viver de fato a Torá de Yeshua, a Torá do Mashiach, a Torá do Messias. Eu preciso amar. E eu preciso transformar isso em prática. Em prática. Não pode ficar só no campo do conhecimento. É prática, gente, é prática. É entender e praticar. Não tem que florear. E aí agora você vai entender o que é amor. Por que eu coloquei a imagem do post dessa criança de aproximadamente 10 anos, carregando o seu irmão morto nas costas? Ele não está dormindo, não, ele está morto. Para a gente entender o que é amor, gente. O que é amor? Por isso, aqueles que conhecem um pouquinho de história, na hora que bateu o olho no post, falou: ih, rapaz, vai vir chumbo grosso. Que imagem é essa? Essa imagem é famosíssima, Wesley. Ela é símbolo de força lá no Japão. Tiago, essa imagem aqui, ela é projetada para o exército japonês. Para o exército japonês entender o que é lealdade, o que é amor à pátria, o que é amar o povo, o que é amor. Essa imagem foi tirada por um soldado americano na época da Segunda Guerra Mundial. Está aí, ó, agosto de 1945. Esse soldado americano, fotógrafo Israel, ele foi enviado lá para Hiroshima e Nagasaki, para essas duas cidades, para ver o estrago que a bomba atômica tinha causado. Foi lá para registrar. E aí, ele fazendo seu trabalho de campo, ele registra a foto desse jovem japonês, carregando seu irmão morto nas costas, e que havia andado quilômetros com o irmão nas costas, para ser cremado, porque na cultura japonesa se crema. E aí, ele estava na fila, esperando os outros para cremarem os seus mortos, e ele na fila, com o seu irmão morto nas costas. E aí, olha o relato. O menino japonês, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, parado, com atenção, esperando sua vez para ir à pira de cremação, para a qual ele trouxe seu pequeno irmão morto. A pessoa que registrou a imagem, que é um soldado americano, disse em uma entrevista que a criança mordia tão forte os lábios para não chorar que lhe saía sangue. Foi então que o guarda pediu o corpo e disse: dê-me a carga que você trouxe. E a criança respondeu: não é uma carga, é meu irmão. Entendeu, Wesley? Entendeu, Tiago? Entendeu, Israel? Não é carga, é irmão. Ele corrigiu o soldado na hora. Isso aqui não é carga, não. Isso aqui é meu irmão. Meu irmão não é carga, não. Isso aqui é lealdade. Isso aqui é respeito ao morto. Uma criança de 10 anos carregando um outro irmão morto, que provavelmente foi morto por causa da irradiação atômica em Hiroshima ou Nagasaki. E essa é a imagem que é mostrada para o soldado japonês. Lembrem dessa imagem. Não é carga. Você não morre pelo líder político, você morre pelo seu irmão. É irmão.
O outro é seu irmão. Enquanto nós não conseguimos olhar para o outro e ver o nosso irmão, olhar para ele e ver uma carga, nós não entendemos o que é amor. O que é amor? Dever de honra é que foi definido essa imagem. A honra. O japonês, ele morre pela honra. E nós, messiânicos, morremos pelo amor. O amor ao eterno. O amor a Yeshua. O amor ao próximo. Olha aí. Isso aqui são palavras do fotógrafo. Os homens com máscaras brancas, por causa do fedor da cremação, se aproximaram dele e calmamente começaram a tirar as cordas que seguravam o bebê. Foi quando eu vi que o bebê já estava morto. Os homens o colocaram sobre o fogo e o menino permaneceu ali sem se mover em linha reta, observando as chamas. Ele estava mordendo o lábio inferior com tanta força que brilhou com sangue. A chama queimou baixo, como o sol vai para baixo. O menino virou-se e caminhou em silêncio para longe. Isso é honra. Ele carregou o irmão nas costas porque ele queria honrar a morte do irmão. Queria dar a ele um descanso na cultura dele. E aí, para não demonstrar choro e dor, mordeu o próprio lábio, em posição de sentido, em honra ao irmão que morreu na guerra. Isso é amor, gente. Isso é amor de um irmão para o outro. Ele poderia ter largado ali o corpo do irmão, já está morto. O que eu vou fazer com um corpo morto? Já era. Vou seguir minha vida? Não. É meu irmão. Não é carga. É meu irmão. O mundo jaz morto nos seus delitos e pecados. O mundo está morto. Aí eu posso olhar para o mundo, para as pessoas, andando aí como zumbis, porque estão mortos nos seus delitos e pecados, por não conhecerem a verdade do Evangelho. Deixa eles aí, já estão mortos mesmo. Não, mas ecoa no nosso ouvido o ide de Yeshua. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aí quem não crê, esse será condenado. Disse Yeshua: ide e ensinai a todas as nações a guardar todas essas palavras que vos tenho ensinado. Esse é o ide de Yeshua. Nós temos aí, irmãos, um dever de honra, um legado, que Yeshua morreu por eles. Yeshua entregou a vida por eles e por nós. Então não é carga, é meu irmão. Isso é amor, irmãos. Isso é entender o legado. Isso é entender respeito. Isso é entender honra. Então honre o seu irmão. Ame o seu irmão. Entenda o que é amor e viva o amor na prática, porque essa criança de 10 anos entendeu o que é amor e viveu o amor na prática. Essa criança de 10 anos viveu o amor na prática. Na prática.
Então, esse é o conceito de amor. Essa é a imagem que até hoje choca o Japão e a todos que vêm. Só que essa é a imagem que choca o Brasil. E aí eu fico preocupado. E aí nós vemos quão distante nós estamos da Torá. Ah, pastor, então você não ama animal, você não ama a criatura? É só você dar uma corridinha lá no nosso canal sobre Mussar e Midot Tovot. Tem um estudinho lá sobre Aravá Rabriot, amor a todas as criaturas. Sim, deve-se amar a criatura. Provérbios já nos ensina isso. Aquele que é justo, até do animal se compadece. Mas eu vejo que mídia, eu vejo famosos, né, artistas famosos chorando por causa de um cavalo. Eu vejo o líder da nação e a sua companheira chorando por causa do cavalo, que ficou 4 dias no telhado sem comer, magrinho. Mas e as pessoas que morreram? E as pessoas que estão morrendo? Demagogia. Isso é demagogia. Quantas pessoas estão morrendo na pobreza? Não só na tragédia das chuvas, mas na pobreza por causa da corrupção, do dinheiro roubado, dos bilhões, e por que não talvez dizer trilhões de dinheiro desviado por corrupção. E aí eu vejo, por causa dessa imagem, gente brigando, falando que a culpa é do presidente anterior, falando que a culpa é do presidente atual. Brigas partidárias. Agenda ambiental, né? A gente tem que estar vivo. A Torá nos dá vida. Há uma agenda ambiental. Olha isso aí, aquecimento global. Isso é a defesa dos animais. Agenda global. Onde o animal ele está acima do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, agora não é Camaro amarelo, agora é o cavalo caramelo. Então, nós precisamos entender o que é o amor. E o que o amor faz. Então, vamos entender o que é honra. Vamos entender o que é amor. E é aquilo que eu falo, amor é prática. Amor não é sentimento, amor é prática. Você demonstra no dia a dia. Então, quando eu não respeito, quando eu não honro, eu não amo, gente. Então, vamos nos respeitar mutuamente, é o que Paulo falou. Amem, sirvam uns aos outros em amor. Honre, ame. Porque quando você ama, você cumpre toda a Torá. Amém? Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o próximo estudo da Paraxá.